Olá, sou Vlad. Atiro a sua coisa? Vocês me veem um pouco jogado no chão para conseguir enquadrar tudo isso? Esta é a famosa Minas Gerais 42. Vlad, você já fez um vídeo sobre a Minas Gerais 42, não é? Sim, mas vídeo muito antigo. De 2 anos atrás, de péssima qualidade, onde apenas consigo atirar. Além disso, vou suspender o fogo por razões que serão evidentes. E de qualquer forma, não consegui falar sobre a história e, acima de tudo, não consegui desmontar calmamente essa arma maravilhosa. Não me julgue pelo suor, porque está fazendo 35 graus aqui dentro. Eu acabei de atirar com esta arma. E tudo isso deve pesar uns 30, 40 quilos. Eu tive que movê-la e estou morrendo de calor, então, por favor, sem comentários sobre o suor, obrigado. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, as nações beligerantes, quase todas, chegaram à conclusão de que precisavam de 2 tipos de metralhadora. A primeira metralhadora era a metralhadora no sentido tradicional, como as Maxi que já estavam sendo utilizadas durante a guerra. Uma metralhadora que poderíamos chamar de pesada, mesmo que essa denominação depois venha a ser chamada de metralhadoras médicas. Se você quer saber por quê, um pouco mais, tem o meu vídeo no Dicionário dos Melhores. De qualquer forma, uma metralhadora que podia suportar um grande volume de fogo montada em 3 pés e uma metralhadora leve montada em um bipé, que podia ser facilmente transportada e dar maior poder de fogo às tropas. E se todas as nações beligerantes entraram na guerra com uma metralhadora pesada, podem sair com uma pesada e uma leve. E todas as táticas da fronteira que foram desenvolvidas a partir daí, do final da Primeira Guerra Mundial durante toda a Segunda, mudaram muito. Sobre o uso das metralhadoras. A metralhadora é a arma, digamos, principal da infantaria. Na verdade, a metralhadora faz a maior parte do trabalho fisicamente. A tira do lobo. Os britânicos enfatizam muito esse aspecto, porque basicamente o soldado britânico carrega muito poucas munições, mas carrega consigo cartuchos para... Metralhadora leve inglesa. Em poucas palavras, toda a equipe, na verdade, opera em torno desta metralhadora leve. Os alemães chegam à mesma conclusão e em cada equipe de infantaria de 10 homens haverá uma metralhadora. E imagine, cada homem carregava um rifle com 40 a 45 tiros. Embora as munições para a metralhadora fossem desproporcionalmente mais numerosas, muitas vezes chegava-se a carregar de 800 a 1000 munições. Portanto, isso também mostra quantas munições eram carregadas com essa arma, que era a arma primária, em comparação com as armas individuais que a infantaria tinha. Assim, todas as nações concluem que 2 tipos de armas são necessários, porém os alemães vão além. Eles criam o conceito da metralhadora universal, ou seja, uma metralhadora que pode ser usada em qualquer contexto. Pode ser uma metralhadora leve, pode ser uma metralhadora pesada, pode ser uma metralhadora aérea, pode ser uma metralhadora para montar em tanques de guerra. Em suma, para produzir apenas uma coisa que com vários acessórios pode ser adaptada para qualquer papel. É o conceito da metralhadora de uso geral. Em particular, essa configuração que vemos aqui é obviamente a configuração da metralhadora pesada, poderíamos dizer metralhadora mega, não a leve. A leve teria apenas um bipé aqui na frente. Se cada equipe de infantaria tinha uma metralhadora leve, mas na configuração com o bipé, cada batalhão de infantaria alemão, portanto, trata-se de uma grande unidade, tinha uma companhia de metralhadoras pesadas, uma companhia dividida em 3 pelotões, cada um dos quais tinha 4 metralhadoras nos 3 pés. Deixe bem claro, as metralhadoras leves distribuídas no resto do batalhão eram o triplo, mas 12 exatamente metralhadoras. Embora isso mude dependendo de para onde vamos e em que fase da guerra estamos, mas geralmente 12 metralhadoras pesadas por batalhão pesado. Porque exatamente, transportadas com este tripé que se chama FET-42 também, a Minas Gerais 34. A Minas Gerais 34 foi a primeira metralhadora universal adotada pelos alemães e tinha este tipo de montagem, embora um pouco diferente, obviamente, era chamada de FET-34, a Minas Gerais. 42 foi concebida como substituta da Minas Gerais 34, embora a Minas Gerais 34 permaneça em produção até o final da guerra. Por uma série de motivos. Como, por exemplo, a Minas Gerais 34 era destinada aos veículos, porque, uma vez que os sistemas de montagem para os veículos não eram intercambiáveis, para as 2 metralhadoras era mais simples continuar a produzir a Minas Gerais 34. Para montá-las, por exemplo, nos tanques de guerra, em vez de adaptar os sistemas de montagem. Para a nova arma, a Minas Gerais
42 é amplamente usada na infantaria e nas tropas motorizadas, mas, justamente, geralmente nos veículos. Temos um Minas Gerais, 34. Por essa razão, de fato, muitos me perguntaram por que, tendo um Minas Gerais 42, os alemães continuam a usar veículos de 34 porque tem um sistema de montagem diferente. O Minas Gerais 42 é uma arma interessante com uma história que me lembra muito a do Egló. Porque o engenheiro que a projetou, um certo Werner Gruner, nunca havia projetado uma arma antes. Assim como Gaston Bloch, Werner Gruner era um especialista em técnicas de produção, exatamente como Gaston Bloch. E tinha uma enorme experiência na produção de vários objetos. Várias bolas, com componentes econômicos e simples de fabricar. E todo o ponto de criar a Minas Gerais 42 era ter uma alternativa mais barata a Minas Gerais. 34 a Minas Gerais 42. Vamos ver que ele usa um sistema bastante incomum de fechamento do cano. Há algumas histórias interessantes, porque mesmo citando, mesmo vendo em um livro italiano, Tecnologia de Armas de Fogo, dizem que vem de uma patente polonesa. É algo um pouco absurdo, uma patente polonesa que teria sido capturada em Varsóvia em 39. O problema é que existe uma patente deste engenheiro polonês feita nos Estados Unidos. E mesmo que um prefeito seja semelhante ao funcionamento do Minas Gerais, 42 ele está em muitos pontos diferentes. Em vez disso, muito provavelmente, isso será um pouco antipatriótico, esse fato de que o sistema foi concebido a partir de redes distantes é um mal entendido. Porque a Mauser já anteriormente trabalhava neste particular sistema de bloqueio que fecha com rolos. E a coisa interessante, a coisa que quase nos confirma, é que a Mauser é responsável pela inspiração. Que após a guerra, mesmo nas fases finais, mas então, especialmente após a guerra, os engenheiros da Mauser continuarão a trabalhar neste conceito particular. Ao desmontá-lo, vamos ver exatamente do que se trata. E com este conceito nascerão outras coisas, como o G3 e o MP5. De certa forma, o Minas Gerais 42 é o avô de uma maneira estranha e contorcida do MP5. As pessoas não pensam nisso. O Minas Gerais 42, obviamente com muitos derivados, é usado de várias maneiras hoje em dia. E muitos seus componentes foram reutilizados. O sistema de alimentação foi copiado do M60 americano e o conjunto do gatilho do M240. O Minas Gerais 42 para certas peças é e continua sendo um ícone da metralhadora de uso geral. Então vamos ver em detalhes. Primeiro vamos ver todos os comandos que existem em torno desta arma, os comandos da arma, os comandos do tripé, para então proceder com a desmontagem das partes internas. Dondami, vocês não estão vendo o enquadramento, mas quero mostrar algumas coisas sobre a montagem. Primeiramente, com essas grandes asas, posso ajustar a extensão das pernas aqui atrás. Neste compartimento, por exemplo, tenho um kit de limpeza, um simples pano. Provavelmente deixei aqui, em algum ponto do polígono. Mas pode haver um kit completo para a manutenção das partes mecânicas da arma aqui. Para fechá-lo, simplesmente desparafusamos o parafuso e o parafusamos novamente. Podemos ajustar a arma, obviamente, para ajustar onde ela aponta. Atrás tem uma alavanca, que é um freio, engatando o freio. Como posso ajustar a arma, aliás? Ou esses elementos aqui que me permitem uma escala graduada para definir um limite máximo e mínimo de onde a arma pode girar. Por exemplo, se preciso atingir uma área específica, posso assim delimitar essa área para que minha mira seja um pouco mais simples? Há um sistema de montagem para uma ótica que poderia ser usado nesta arma. Porque o verdadeiro ponto, na realidade, das metralhadoras pesadas não é atirar em muitas pessoas, mas sim atirar com precisão à distância. Criar um efeito de supressão a uma certa distância. Por isso, essa não é uma arma que se aponta rapidamente. Essa é uma arma com esse tipo de montagem, que é apontada com muito cuidado. Não tem muito alcance de movimento, como vocês podem ver. Para levantá-la ou abaixá-la, posso usar esse botão? O propósito das metralhadoras pesadas é atirar com precisão à distância, o que é interessante sob essa perspectiva. Bastante contraintuitivo é que nos anos 60 os ingleses substituíram as metralhadoras Vickers por morteiros. O que lhe dá uma ideia do papel tático que a metralhadora média ou a metralhadora pesada desempenha. Mais como uma peça de artilharia do que uma metralhadora de videogame, onde você precisa atirar rapidamente contra muitos inimigos vindo em sua direção.
A verdadeira vantagem da metralhadora é que ela te dá a possibilidade de acertar um alvo à distância com maior probabilidade. Porque você vê o seu alvo e atira uma faixa de balas nele. E talvez alguém pegue algo. Do outro lado, vemos mais claramente. Isso é Isso serve para fechar o tripé. Temos claramente este freio para girar a arma. Agora não posso movê-la. De alguma forma, se eu soltá-lo, como vocês veem, posso encontrar minha posição, bloqueá-lo. E este é o gatilho. E última coisa, último comando no tripé. Ou esta alavanca, que se puxada para cima, me permite então soltar a arma. Outra coisa interessante que gostaria de chamar a sua atenção. Aqui dentro existem molas, então não é necessário apoiar o ombro na arma, mas a arma é livre para recuar no tripé. Isso, obviamente, é um conforto adicional e ajuda muito com a precisão, obviamente, presente. Depois de mirar, posso me concentrar em observar a direção dos tiros, em vez de continuar mirando, já que uma vez apontada, a arma permanece no lugar. Agora podemos desmontá-la, vou tirá-la do tripé, vou me posicionar em outro lugar, assim fica mais claro o que estamos fazendo. Além disso, faremos uma pequena demonstração. Veremos com um breve teste de fogo. Para desmontá-la, simplesmente aqui está ela. Vamos tentar ver a arma com mais detalhes. Primeiramente, a arma tem miras rebatíveis que ajudam um pouco com o transporte. Antes de atirar, deve-se lembrar de levantar a alça de mira e a mira. A mira, obviamente, é ajustável, vai até incrivelmente 20, ou seja, 20,00 metros, é graduada em escala de centenas de metros. Na verdade, do lado esquerdo, temos todos os comandos da arma. Temos, por exemplo, um seguro, que como em muitas armas alemãs da época, na verdade é um botão. Lembra muito todas as espingardas de bomba, que nesta posição nos permite pressionar o gatilho, enquanto se o empurro para dentro. Se o obturador estivesse armado, nada aconteceria. Temos, obviamente, a alavanca de armar o obturador. Neste momento, o obturador está armado. A arma, obviamente, dispara o obturador aberto, ou seja, o obturador bloqueado. Lá atrás, quando eu aperto o gatilho, o obturador se fecha, pega um cartucho da fita, avança a fita e dispara o tiro. Se está claro para você, verá essa versão no teste de fogo. É apenas automática e, aliás, reconvertível em automático. Eles tiveram 50 metros no polígono. Eles enfrentaram problemas com pessoas atirando com a Minas Gerais, 42 em automático e perfurando o teto por não mirarem bem, pois a arma escapava delas. Principalmente usada como um bipé. Então eles disseram metralhadoras pesadas, apenas no tripé, apenas em semiautomático, porque é muito perigoso tanto para a segurança das pessoas quanto para a integridade da estrutura. Em poucas palavras, outro comando importante que temos é a alavanca que nos permite retirar o cano da Minas Gerais. 42 para esfriar. Na verdade, usa um sistema muito simples, que é não esfriar o cano em primeiro lugar, mas quando está muito quente, nós o trocamos. Uma coisa derivada da Minas Gerais, 34, embora o cano seja alterado de duas maneiras distintas. Para remover o cano, primeiro eu preciso ter o obturador aberto. Então eu vou armar a arma. Agora eu posso pressionar esta alavanca e... O cano sai de mim. Além disso, o cano pode ser girado em 180 graus em qualquer direção, facilitando muito no calor da batalha, sem precisar pensar na orientação ao colocá-lo. Vamos reinseri-la passando-a por este anel, colocamos bem dentro até o fim, aqui vai direto e vamos fechar. Esta parte precisa ser feita com um pouco de força. Então, e aqui está, eu remontei o cano da Minas Gerais, 42. O último controle que tenho é este grande laço. Aqui, aliás, tudo feito em partes impressas. A Minas Gerais 42 reduz o tempo de produção de uma metralhadora em relação a Minas Gerais 34 em 50% e com 25% a menos de custo, uma vantagem considerável. Há este laço aqui, que se o levantarmos, o empurrarmos para a frente, nos permite acessar o... Arma agora. Esta é a arma na posição de carregamento. Não é necessário abrir esta cobertura. Sejam os rolos certos, participam os rolos que têm um início com uma longa língua de metal que infelizmente não tenho. Que permitem recarregar a arma quando ela está quase fechada. Também porque para carregar a arma, este é um exemplo de fita, um boss lock recém-disparado, simplesmente quando tenho o meu primeiro tiro vai apoiado aqui no fim, fecho a tampa,
e a arma está pronta para disparar. Esta operação é melhor se for feita com o obturador aberto, ajuda muito. O obturador tem este grande pino. Aqui que vai mover. Este guia que vai para a direita para a esquerda. E fazendo desta maneira. Veja aqui que move uma espécie de dente, um gancho que faz o avanço gradual da fita. Sistema de operação muito simples. Além disso, todo esse sistema de alimentação será absolutamente retomado pela M60, que utiliza um sistema completamente idêntico. Podemos remover nossa fita. Além disso, quando um Minas Gerais não se fecha, significa que essa coisa está na posição errada. Se fechou, está correto. Então não tente forçá-la na posição, você pode acabar quebrando algo ao tentar desmontá-la. Descobri que isso me ajuda muito. Primeiro, vamos remover o cano. Para remover o cano, precisamos armar o obturador. Podemos prosseguir? Daria para fazer sem, mas acho que isso me ajuda um pouco. Como já fizemos antes. Para remover o cano, então podemos neste momento acompanhar o obturador a se fechar. Ok, agora temos essa parte aqui, podemos... Há um botão aqui embaixo que, ao pressionar e girar 45 graus, ele sai. E agora eu preciso de luvas para não me sujar. Agora para este tipo de laço aqui. Vejam que, se eu puder pressionar isso, não sei o quanto está visível agora. Bem, eu posso pressionar isso. Baixo. Se eu olhar para elas assim, não as quebro, talvez em todo esse processo. E posso ir pressionando isso e girando 90 graus no sentido horário. Santa Maria, que quantidade de gordura tem aqui apertado, um pouco escorregadio. Ok, estava tendo uma séria dificuldade. Seja essa parte que deveria simplesmente ir embora e por nenhuma razão quer fazer isso. Deixá-lo nesta posição, remontar a coronha e tentar girar tudo junto. Eu também sou um gênio, à minha maneira. Esta é a mola de recuperação muito oleosa com toda a coronha. Pensei corretamente, porque desmontá-la em duas partes ainda é possível. Usei a coronha como alavanca, me ajudou um pouco, finalmente se deu esta enorme... Mola de recuperação, coberto de óleo e suor em todas as partes do meu corpo. Dessa forma, podemos recuar o obturador pressionando o gatilho, podemos removê-lo. Tentarei explicar da melhor forma o funcionamento deste obturador, que tem certa semelhança com o MP5. Temos duas partes. O que é um porto de obturador podemos chamar de percussor fixo e uma cabeça de obturador que tem grandes rolos quando a arma vai para frente. Este porto de obturador empurra os rolos para fora que vão se encaixar nas ranhuras. Que neste momento, com a câmera, são muito difíceis de mostrar para vocês. Mas esses rolos se bloqueiam contra uma superfície e não podem ir a lugar nenhum. O porta-obturador, ao se projetar para frente e fazer os rolos saírem, como vocês veem, também faz o percussor aparecer, que dispara o tiro imediatamente. Este é o cano e este é o obturador que estou tentando colocar nele. Então, existem superfícies inclinadas dentro da arma que fazem isso. Esses rolos não podem ir a lugar nenhum. Se está bem claro, eles estão firmemente encaixados no cano e não há nada. Ao contrário do sistema de fechamento metastável, como o MP5 que pode fazê-los recuar, não há uma desvantagem mecânica neste sistema. Existem esses rolos que apenas fecham quando o cano recua. E vemos aqui também onde há uma superfície diagonal dentro da arma que empurra os rolos para dentro, fazendo com que o sistema se abra. Este é o sistema fechado. Os rolos estão para fora. Você vê quando o cano recua, este rolo encontra uma superfície inclinada aqui. Ou seja, meu dedo que o força a voltar para dentro. Dessa forma, ao soltar o obturador novamente, a arma avança. O portador se fecha, empurra e faz os rolos entrarem. E você vê neste momento que eu puxo o portador para trás, mas o sistema permanece fechado. Algo deve forçar esses rolos para dentro, e esse algo será uma superfície inclinada quando o cano com o obturador recua, porque este é um sistema de recuo. E essa superfície diagonal fará os rolos recuarem. Estou lutando contra a gravidade eu mesmo. De qualquer forma, fará os rolos recuarem. Assim, o sistema se desengata. Obviamente, após essa explicação, podemos remontar a arma. E como você pode imaginar, é tão simples quanto montá-la.
Aqui, os rolos precisam ser manuseados com cuidado, mantidos na horizontal para entrarem corretamente. Vamos inseri-los. Precisamos pressionar o gatilho. Eu disse inserir, podemos levar para frente, desta forma podemos remontar o enorme. A gigantesca mola de recuperação. Ok, podemos trazer o obturador de volta. Eu disse que podemos trazer o obturador de volta, reinserir o cano. Não me sinto, um pouco mal, aqui está. E agora, se a sua mãe perguntar se você sabe como funcionam Minas Gerais 42, você pode dizer que sim e será mais fácil explicar por que você assiste pornografia. Em poucas palavras, porém, pequena nota histórica. Esta não é uma Minas Gerais 42 original alemã. Esta é uma Minas Gerais 42 iugoslava, conhecida como M53. A Iugoslávia recebeu dos soviéticos as máquinas para a produção desta arma, já que a Sérvia já utilizava o 8mm Mauser como seu cartucho padrão antes da Primeira Guerra Mundial. Então ter uma boa metralhadora nesta tradição, que já tinham e produziam, era uma coisa boa. Os soviéticos não tinham particular interesse nas máquinas para produzir a Minas Gerais 42. E então eles deram de presente para a Iugoslávia, que sem nenhuma licença, sem nenhuma permissão, na verdade foi produzir cópias exatas. São mecanicamente idênticas, a única coisa diferente é que a mola é um pouco mais dura, o obturador é um pouco mais pesado. Para reduzir a cadência de tiro. Inicialmente tinha uma cadência muito alta de 1.200 tiros por minuto, a versão iugoslava atinge 950. Mais ou menos, avaliou-se que era Taxa de fogo absolutamente excessivo. A taxa de fogo alta foi feita em primeiro lugar para aumentar essa famosa probabilidade de acertar o alvo a longa distância. Porque, repito, o ponto da metralhadora não é abater muitas pessoas, na verdade é atirar à distância. É um conceito bastante contraintuitivo. Ele te dá uma plataforma estável que, ao disparar muitas balas em uma direção, aumenta a possibilidade de você acertar alguém, causar um efeito de transmissão. Em suma, é realmente o verdadeiro método de combate da infantaria. Obviamente, em primeiro lugar, precisamos abrir nosso tripé, tipo o afeto, e garanto a vocês que este tripé é incrivelmente pesado. Agora, eu não sei exatamente o seu peso, não me lembro de cabeça. Então temos duas grandes asas aqui que precisamos desparafusar. Ao desparafusá-las, essas pernas serão liberadas. Descobri que a melhor posição para colocá-las é em 3, tenho algumas indicações aqui. Uma vez feito isso, posso parafusá-lo de volta na altura 3 e também a outra perna na altura 3 para que tudo esteja bem nivelado. Obviamente, essa é uma operação que deveria ser feita por mais de uma pessoa. Aqui está, o gancho está aqui embaixo. Nós conseguimos. Pelo menos em parte, aqui está. Agora talvez eu queira um pouco mais alto. A posição está boa como está, um pouco mais alto, então eu tenho que estender um pouco mais isso para que esteja no nível certo. Aqui está. Veja como em uma mola, para que possa recuar. Este é o grande benefício deste sistema, deste tripé Lafette, que recua desta maneira e ajuda um pouco na absorção do recuo. Agora, obviamente, temos a fita para carregar corretamente o dastro. Este é o verso. É preciso inserir a munição e fazer com que esta aba se encaixe com a base, como vocês veem. Não mais do que isso e assim por diante. Havia ferramentas na época alemã para carregar isso, mas terei que fazer à mão. Vamos atirar de qualquer maneira. Apenas alguns tiros, que então tem a sequência de uma disparada automática com o bipé em Varsóvia, anos atrás. Então eu reciclo aquela. Agora, algumas versões da fita têm uma aba especial para ajudar a inseri-la, o que ajuda muito.
Com uma fita desse tipo, um pouco não é possível. Então vamos abrir a tampa. O obturador já está em posição armada, a alavanca de armar nesses casos avança. Depois me perguntei para testar e digo que o cano pode ser colocado a 180 graus, não importa a posição em que você o coloca. Eles dizem não, funciona apenas com uma. Talvez eu esteja errado. Disparamos 2 tiros assim. Ok, agora eu quero. Ok. Iniciamos 180 e está tudo bem. Obrigado por assistirem a este vídeo. Se ainda não se inscreveram, façam isso. Além disso, se quiserem me apoiar. Como acessar essas coisas, atirar, fazer não é gratuito. Vocês podem me apoiar no meu Patreon, eu recomendo. Vou colocar aqui na descrição. Obrigado a todos os meus Patreon que me apoiam. E o que mais? Nos vemos na próxima.